tava pensando, gente, como a gente constrói crença limitante ao longo dessa vida, né? Como colocam na cabeça da gente um monte de limite que a gente não deveria ter. Quando viram pra gente falam assim, toma cuidado, cuidado. Que a gente precisa ser protegido. Protegido do quê? Cuidado por quê? Não, porque tem que cuidar. Olha, cuidado com o que vai falar. Mas por que tem que cuidar? Por que eu tenho que ter cuidado? Isso tudo a gente vai mostrando que a gente não pode ser quem a gente é, sabe? A gente ensina para os nossos filhos que eles não podem ser quem eles são. A gente precisa de cuidado porque se a gente for espontâneo demais, a gente vai fazer besteira. Se a gente for a gente, não é o suficiente, não é bastante e não é bom. Por que não é bom? Porque onde já se viu você ser você? Você vai fazer besteira com certeza. Sempre que você foi você, você fez besteira. Olha, essa é uma das coisas que mais limitam o ser humano, sabia? Quando você acredita que você não pode ser você, quando você acredita que aquilo que você tem a oferecer de maneira espontânea e genuína para o mundo não é suficiente, quando você acredita nisso, realmente você tá podado. Quando te fazem acreditar nisso, eles conseguem cortar as suas asinhas. É como dizem, né? Ai, corta as asinhas. É o que a gente faz na criação dos nossos filhos, é cortar as asinhas. Quando a gente corta as asinhas, a gente corta as infinitas possibilidades de voos dessa criança, desse futuro adulto. Porque a gente coloca os pés dele no chão, a gente ensina ele a ter cuidado, a gente ensina ele a ter medo, a gente ensina ele a viver aqui na Terra porque é difícil, porque tudo é muito difícil, porque tudo é muito perigoso, porque se você, olha que se você errar o caminho, gente, isso vai fazer com que os nossos filhos não errem? Isso vai fazer com que aquele ser humano deixe de seguir um caminho errado? Eu acho que não, né? Se a gente for pensar, quantas vezes a gente erra tentando acertar? Quantas vezes a gente faz algumas coisas que não são legais, que não são adequadas, e a gente estava cheio ali de cautela. Quando a gente está ensinando alguém a ter cuidado, a gente está ensinando essa pessoa a focar no medo. E quando a gente foca no medo, o medo é uma energia muito pesada, uma vibração ruim. A gente atrai coisa ruim pra gente. Sabe, a lei da atração que tanto dizem, que o Arlie Cravo chama de lei da fusão, é justamente você sintonizar naquele número específico da AM, esperando ouvir FM. É quando a gente sintoniza em algum lugar. É por isso que o Arlie fala que é a lei da fusão. Na verdade, a gente, né, se une com aquilo que a gente sintonizou, que a gente vibrou, que a gente sentiu. Então, quando a gente foca no medo, a gente se enche de preocupação, porque, nossa, o que os outros vão pensar de mim quando eu colocar a minha cara aqui na internet, pro meu total de 8 espectadores, o que vão pensar? Meu Deus, que horror, né? E aí a gente chega naquela reflexão assim do tímido. O tímido é aquele grande orgulhoso, justamente porque ele acha que tá todo mundo falando dele, todo mundo olhando pra ele, todo mundo prestando atenção nele, todo mundo criticando. Na verdade, ninguém tá nem aí, sabe? Então, às vezes a gente se dá muita importância, às vezes a gente se supervaloriza no sentido de que, poxa, será que tá todo mundo aí mesmo preocupado com o que eu tô vendo, com o que eu tô fazendo, com o que eu tô falando? E por que eu tenho que ser tão perfeito? Por que eu não posso errar? Mas por quê? Quem falou que você não pode errar? Quem falou que você não pode tomar aquela decisão ali, quebrar a cara, voltar, recalcular a rota depois ali bonitinho, ajustar o caminho, tentar de novo? Se tiver uma plateia ali falando, tá errado, não deveria, e não sei o quê.
ignora a plateia e recalcula e tenta de novo, sabe? Porque o caminho é seu, o desejo é seu, a alma é sua. Você tem uma alma dentro de você. Você tem um GPS interno que é a sua alma. A sua alma é rica, sua alma é abundante e só ela sabe o que é bom para ela. E a nossa alma, ela quer aquilo que é melhor, sabe? Aquilo que é tudo de melhor na vida, ela não se contenta com pouca porcaria, não. A sua alma é abundante, sabe? É milionária. A sua alma é grande. Então, ela quer tudo do bom e do melhor. E eu não tô só falando de coisa material, não. Eu tô falando daquele sonho incrível que você tem. Seja, de repente, de se especializar em alguma coisa, né? Uma carreira específica e ter um cargo aí super alto, tal, seja naquele estudo ali que você vai se aprofundar e vai fazer um pós-doutorado, ou seja numa família que você quer constituir, você acha aquele sonho tão distante porque, afinal de contas, você nem conseguiu materializar aquela pessoa dos seus sonhos ainda, mas pense, é ainda, porque se é um desejo de alma que você tem, é um GPS interno que está te mostrando o caminho. É só você acreditar, seguir esse caminho, ouvir as vozes do seu GPS interno, ao invés de ficar ouvindo as vozes de fora. Porque as outras pessoas que supostamente estão te guiando, elas não sabem o que está dentro de você. É por isso que tem aquela frase que fala assim, conselho se fosse bom, não se dava, vendia, não é isso? Na verdade, assim, tem muitos conselhos bons, porque Deus fala com a gente muitas vezes através do outro. Muitas vezes Deus me usa de instrumento para falar com as pessoas, muitas vezes Deus usa várias pessoas de instrumento para me passar algum recado. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente pede uma ajuda e vem alguém te ajudar, não necessariamente aquela pessoa está te ajudando aleatoriamente. Às vezes a gente é orgulhoso e fala assim, não, eu não vou aceitar ajuda, não vou aceitar ajuda de fulano, imagina. Não, porque eu vou conseguir, eu pedi para Deus. Mas você já pensou que Deus usa as pessoas de instrumento? Então, assim, aquele fulano que chegou e te ofereceu uma ajuda que você tinha pedido a Deus, você já pensou que Deus está mandando aquela pessoa para te ajudar? Você já ouviu aquela história? Eu vou resumir aqui mais ou menos, eu não me lembro assim ipsis literis da história, mas ela é mais ou menos assim, tinha um senhorzinho e ele tava morrendo afogado, porque inundou tudo e tal, e ele tava lá desesperado, e aí ele ficava, meu Deus, me ajuda, e ele era muito de oração, e aí de repente ele só tinha os documentos dele ali, porque foi a única coisa que ele conseguiu salvar, e ele ia morrer, e a água tava subindo, e ele preso na casa dele, e a água subindo, e ele ficava, meu Deus, me ajuda, por favor, Senhor, me tira daqui, me ajuda. Veio uma pessoa com um barco, ofereceu ajuda, ele não quis ir. Veio uma outra pessoa com uma lancha um pouco maior, ofereceu ajuda, ele não quis ir. Veio um helicóptero, ofereceu, olha, segura aí, não sei o que, a gente tá jogando aqui, a gente vai te resgatar e tal. E ele, não, eu estou pedindo para Deus, Deus vai me tirar daqui, ele vai me ajudar. E aí quando ele morreu, ele chegou lá e aí Deus olhou para ele e falou assim, viu, por que você não aceitou aquelas ajudas todas? Não, porque eu pedi pro Senhor me salvar. Sim, mas eu primeiro mandei o bote, você não quis, eu mandei aquele outro barco, assim, você não quis, e eu mandei o helicóptero e você também não quis subir. E aí ele ficou, nossa, mas eu tava esperando Deus. Mas será que na sua vida você não tá esperando Deus se materializar de Deus, como você imagina, com cajado? Não sei como é que você imagina Deus na sua casa para te ajudar? Será que é isso que você tá esperando? Porque olha, se for isso, eu acho assim, quem sou eu, né? Mas eu acho que demora um pouquinho. Porque assim, muitas coisas estão acontecendo pro final dos tempos, né? Quem já leu a Bíblia, quem tem alguma ideia aí do que está escrito na Bíblia, a gente vê que tem muita coisa acontecendo e me parece que o fim se avizinha. Mas, no entanto, quando você pede ajuda a Deus, geralmente ele vai usar quem tá aqui, nessa dimensão de instrumento, sabe? Então, presta atenção, olha pro lado, presta atenção nos sinais.
Olha para as pessoas, dá ouvido às pessoas, porque às vezes Deus fala com você através de quem você menos imagina. Às vezes Deus fala com você através daquela pessoa que é mais descredibilizada aos seus olhos, mas você não sabe aos olhos de Deus se essa pessoa tem crédito ou não. Por quê? Porque Deus valorizava todo mundo. Lembra quando Deus virou e falou assim, olha, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, porque queriam apedrejar lá a moça? Nesse caso, a gente entende que assim, todo mundo é igual perante Deus. Então, às vezes, aquela pessoa que você menos imagina, ela tá falando com você aquilo que Deus gostaria de falar. Deus tá usando ela de instrumento. Então, o que eu queria falar com você hoje, de maneira bastante intuitiva, porque eu acredito que Deus foi falando aqui através de mim também, olha pro lado. Olha pro lado, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Às vezes você só precisa enxergar, recalcular a rota, ser mais espontâneo, se conectar mais com você, ouvir mais o que tá na sua alma. Porque você pode pensar assim, olha, eu tô aqui, eu tenho esse sonho, mas imagina, não é pra mim não, esse sonho é grande demais. Se ele tá dentro de você, Deus vai te ajudar a realizar, porque ele não tá aí à toa. Esse sonho não brotou dentro da tua alma à toa. Então olha pro lado, aceita as ajudas, peça para Deus usar as pessoas de instrumento para falar com você. Se você não sabe o que fazer nesse momento, peça para Deus ajudar ali a recalcular a sua rota e fala, Deus, fala comigo, me manda sinais e você esteja atento aos sinais. Porque não adianta nada, não vai fazer que nem o senhorzinho que ficou lá e morreu afogado, porque não entendeu os sinais. Deus, ele é especialista em sutilezas e você tem que saber identificar as sutilezas.